Bom dia, senhora Leila. Bom dia. Mais uma vez, obrigada pela presença. Vou começar fazendo algumas perguntas protocolares, só para a gente colocar no registro. Nome completo? Leila Barbosa de Souza. Número da matrícula? 1322290. Quanto tempo a senhora está na rede? Eu sou funcionária pública, né? Na rede há 2 anos e 4 meses. A senhora é da educação mesmo? Sou da educação. Qual cargo ocupa atualmente? Sou diretora de administração educacional. Quem te indicou para esse cargo? Professor Marcelo. Professora Leila, a gente tem visto, desde o problema do concurso, que não foi prorrogado, em relação a esse estudo de rede. A gente gostaria de saber como esse estudo de rede é feito e quantos contratos existem atualmente temporários na secretaria. Bom, com relação ao estudo de rede, ele é um processo que igual, por exemplo, para 2020, nós iniciamos esse processo agora. Em junho, a gente começa a estudar os movimentos da rede para verificar aonde a gente tem fluxo de alunos que precisam ser atendidos, onde precisamos abrir determinadas turmas, fechar outras, para poder não termos crianças fora da escola. Então, esse processo é feito em regime de colaboração com o Estado. Então, nós trabalhamos de forma a garantir que não tenhamos crianças fora da escola. Com relação aos contratos, eu não tenho essa informação, porque ela é da Diretoria de Gestão de Pessoas. O estudo de rede ele trabalha em favor do aluno. Nós trabalhamos para que o aluno não fique fora da escola. E, a partir daí, a Diretoria de Gestão de Pessoas é que faz a contratação. Dentro dessa perspectiva do estudo de rede, o estudo de rede, a senhora disse que ele começa sendo feito 6 meses antes. Sim. Na prorrogação do concurso, o estudo de rede dizia que não era preciso mais contratações, né, que o concurso poderia ser encerrado. E 2 meses depois, a secretaria disse que iria deflagrar um outro processo, um outro concurso público. Houve uma falha nesse estudo de rede? Não. Na realidade, quando você trabalha o estudo de rede, você trabalha ele com relação ao atendimento à criança. Como eu disse, a deficiência de servidor ela é da Diretoria de Gestão de Pessoas, certo? Então, não há uma mudança agressiva no comportamento com relação à lotação de servidor, ao atendimento do aluno nessa época, certo? Em 2 meses isso modificou? Não modificou. Então, por que foi lançado o novo concurso? Essa pergunta eu não posso te responder, porque aí teria que ser a Diretoria de Gestão de Pessoas com o levantamento de pessoal. Mas, então, você está me falando que não houve uma mudança substancial em 2 meses no estudo de rede que fez a secretaria mudar de opinião. Como eu disse, a contratação ela é feita com relação aos efetivos que estão de licença, não necessariamente com relação a déficit, né? Mas isso é da Diretoria de Gestão de Pessoas. Tudo bem, mas só para a gente esclarecer, a senhora disse que é responsável pelo estudo de rede. Estudo de rede trata com relação aos alunos. Perfeito. Mas a secretaria baseou toda a sua argumentação de interromper ou não o concurso no estudo de rede. Não estou falando que é pertinente a senhora, estou falando que foi a justificativa da secretaria. Certo. Eu estou perguntando se houve uma mudança significativa em 2 meses no estudo de rede. Não. Não houve essa mudança. Então, não houve mudança. O que eu posso dizer para a senhora que houve foi, no final do ano, com a questão das salas modulares, nós tivemos que ampliar o atendimento. Porém, nós tínhamos servidores para isso. Então, não será preciso um concurso público? Bom, aí é a diretoria que tem que responder. Ok. Bom, não prorrogamento do concurso, a senhora falou que não é da sua pertinência. Não. Em relação ao chamamento de concursados depois do processo seletivo ter sido encerrado, a senhora teve notícia disso? Bom, como eu disse, essa parte de contratação de servidor ela é da Diretoria de Gestão de Pessoas. Porque a Marta disse que era da senhora a responsabilidade. Não.
de contratação, de lotação de servidor, não. A diretoria de administração educacional, ela trabalha com a parte organizacional para o atendimento do aluno, para não termos aluno fora da escola, com o processo de matrícula, com a merenda escolar. A lotação do servidor, nós trabalhamos, fazemos todo esse processo de estudo de rede, alocamos todos os alunos e entregamos essas turmas que foram abertas, as turmas que foram fechadas, a organização administrativa e ela que faz o remanejamento ou a contratação do servidor. É um jogo de empurra aqui, mas vamos passar. Quantas salas de aulas foram fechadas das turmas de 4 e 5 anos? Foram 48 unidades de CMEIs que nós tivemos o fechamento das turmas de 4 e 5 anos. Em 2019. Eu tenho isso aqui. Nós tivemos um total de 4 anos, foram remanejados 458 crianças. 458 crianças, e de 5 anos, 1.096. 1.096 crianças. Todas essas crianças foram atendidas, foram matriculadas? Sim, todas essas crianças foram remanejadas para as escolas próximas. Que a gente, um documento, inclusive, enviado pela secretaria, que dá uma diferença de 100 e poucos crianças. Muitas, às vezes, preferem ir para a rede particular, mas a matrícula ficou aberta, nós, inclusive, temos em algumas escolas vagas ociosas de turmas de 4 e 5 anos. Essas crianças que saíram do CMEIs e foram para a escola, elas já tinham, no estudo de rede, a gente já prevê essas vagas preferencialmente para essas crianças. Tanto é que a matrícula para elas é feita antes de sermos disponibilizado a vaga para as matrículas das crianças que não são da rede ainda. Certo. E essas crianças que estavam no CMEI, essas mais de 1.500 crianças de 4 e 5 anos, se nós somarmos, né? Sim. Elas estavam tendo atendimento no período integral, correto? Correto. Aí elas passaram a ter atendimento em meio período. Sim. Perfeito. Então, tirando o período integral das crianças, passando para o meio período. Outra coisa que nos chamou a atenção, diretora, foi em relação ao transporte escolar. Eu tenho aqui um relatório que demonstra que os alunos que usam transporte escolar têm um elevado número de faltas. Tem algum tipo de acompanhamento desses alunos? Por que eles não estão indo às aulas? Se tem um tipo de parceria para acionar o Conselho Tutelar para identificar isso? Porque é algo gritante, né, que a gente percebe. Nós temos sim uma parceria com o Conselho Tutelar. A diretoria tem o apoio que acompanha essas instituições e ele faz o encaminhamento para que o diretor acione as famílias. Não havendo retorno, é acionado o Conselho Tutelar, sim. Tem algum tipo de relatório que a secretaria, algum tem procedimento? Tem um oficial? procedimento pedagógico que é feito junto à coordenadoria, o diretor informa a coordenadoria que aciona o Conselho Tutelar. Então, a gente tem um fluxo junto ao Conselho Tutelar para que a gente possa estar acompanhando. Em relação ao fiscal da alimentação escolar, qual que é o critério utilizado para vocês selecionarem quem vai fazer a fiscalização desses contratos? Bom, é feito dentro da diretoria, nós temos as pessoas que acompanham, dentro da gerência, no caso, a gerência de alimentação escolar, que acompanham esses contratos, né? Os fiscais são pessoas que têm a possibilidade de estarem fiscalizando in loco o acompanhamento desses processos e da entrega. Nós tivemos ouvimos aqui o fiscal das salas modulares, né? Mas
visivelmente, ele mesmo atestou isso, ele disse que não tinha capacidade técnica para poder aferir aqueles produtos, do que era feita aquela sala. Esses servidores aqui, a senhora acredita que, tecnicamente, eles têm a capacidade de fazer essa fiscalização? A Diretoria de Administração Educacional, juntamente com a GERPAI, as nutricionistas, procuram capacitar nossos fiscais com relação à merenda para que eles possam estar habilitados a verificarem as especificações técnicas dos produtos a serem entregues, para que eles possam estar fiscalizando. Então, a diretoria sempre investe na questão da formação do servidor para que ele acompanhe esses contratos. E todos os fiscais são ligados à sua diretoria? Os fiscais que são referentes à alimentação escolar. Isso, da alimentação escolar. Isso, são sim. Mas tem uns aqui que o senhor Wesley, ele está fiscalizando e ele não é, ou ele é ligado à senhora? Não, o Wesley, ele é ligado à Diretoria de Administração e Finanças, né? Aí é com relação às salas modulares. Que a senhora não, mas falando. Ele figura também em alguns contratos como fiscal da alimentação escolar. Ah, tá. Então, da alimentação escolar? Né? Isso. Podemos ter, porque são servidores da secretaria, né? Ah, tá. Então, não são especificamente ligados à senhora. Sim. Perfeito. Outra coisa, diretora, em relação a aqui um contrato com a empresa Badaway Alimentos. Coxa sobre coxa de frango da marca Super Frango, que foi licitado e elas ganharam com essas especificações da marca Super Frango. Posteriormente, a empresa Badaway passou a fornecer produtos de marca Avis e depois Pif Paf. A senhora confirma isso? Bom, na época eles tiveram um problema para poder estar entregando essas marcas. Se não me engano, houve sim, só que tudo isso foi feito de acordo com o que rege a lei. Aqui nos documentos entregues, nós não tivemos nenhum documento da Super Frango atestando que não tinha estoque para fornecer. Eu não sei se vocês acompanharam esse fim de semana, mas teve uma repercussão enorme, que hoje a Super Frango é uma das maiores fornecedoras para a China. Então, uma empresa desse tamanho, alegar que não tem estoque, não existe no processo, dentro da secretaria, nenhum documento da Super Frango falando isso, e não tem, inclusive, qualquer rearranjo em relação aos preços. Lembrando que a Avis e a Pif Paf é muito mais barato que a Super Frango. O que houve na época, eu lembro que teve até um problema de fornecimento e essa empresa, inclusive, foi notificada, sendo suspensa, inclusive, de participar de processo licitatório pelos problemas que houve. Houve, inclusive, problema de entrega na época, no fornecimento de frango. Alimentos. Isso. Hoje ela não fornece mais para o município? Não. E vocês fizeram a tomada dos valores? Como que foi feito isso? Foi feito, sim, na época. No processo que... Não, rearranjo de valores não houve na época mesmo, não. Então, pagamos pela Super Frango e recebemos Vivaz e Pif Paf. Bom, nós precisamos verificar isso, mas eu preciso olhar lá o valor, porque na época não tinham para o fornecimento. Tanto é que nós não tivemos, na época, o fornecimento por um período onde ela foi multada e foi, inclusive, suspensa de participar da licitação. A gente volta a dizer, o processo está aqui. O único documento que existe é da própria empresa Badaway, falando que não tinha esse estoque. Agora, a Badaway não ter esse estoque é uma coisa, outra coisa é a Super Frango. Vocês não exigiram nenhum documento da Super Frango, só esse documento simples da Badaway foi o nosso respaldou jurídico, vocês. O nosso jurídico tomou conta disso para que a gente não tivesse nada que fosse ilegal. Mas a senhora acha que houve um prejuízo? Acredito que não, tendo em vista que as nossas crianças precisavam ser atendidas. Mas um prejuízo financeiro? Você pagar por um produto muito mais caro e essas crianças receberem um produto de inferior qualidade? Acredito que não. Perfeito. Qual que é o cálculo da quantidade de merenda escolar por aluno? Nós temos a per capita é feito pelo valor nutricional. Ele é elaborado de acordo, seguindo as normas da resolução 026 do FNDE. Nós tomamos todos os cuidados para que a criança receba diariamente o valor nutricional que ela precisa receber. A partir daí, é elaborada a per capita
por dia de cada alimento que a criança precisa, a partir do cardápio elaborado e enviado para as instituições previamente. Mas existe um valor aproximado que a senhora poderia falar? Ou Um não? valor financeiro? Isso. Olha, com relação às instituições de período integral, é 1,7, certo? Se não me engano, o parcial é 32 centavos. Deixa eu olhar aqui, tá? Creche, 1,7. Pré-escola, 53 centavos. Ensino fundamental, 36 centavos. E a EAJA, 32 centavos. Lembrando que esse é o valor repassado pelo FNDE, certo? Pelo recurso do PENAI. Porém, a prefeitura, ela dobra esse valor. Então, nós pagamos com recurso do Tesouro o dobro do que é repassado pelo PENAI. O EAJA recebe valor por alimentação? Sim, recebe. 32 centavos por dia por aluno. Como que é feito esse repasse? O repasse via o recurso do Tesouro, ele é repassado via PAF, o Programa de Autonomia Financeira, certo? E o do PENAI, até 2018, ele era feito pela aquisição de alimentos pela diretoria, pela gerência e encaminhado para as instituições. Nós agora estamos adequando para poder fazer o repasse diretamente para a escola, seguindo uma lei dessa casa, né? 100% do valor. 100% do valor será repassado para que a instituição faça a aquisição. Estamos tomando todas as providências para que isso seja feito de maneira bem adequada, para que a instituição não tenha dúvidas na hora de fazer essa compra e nem como fazer essa compra. Perfeito. E, por último, para abrir a palavra para os colegas, a senhora sabe me falar isso em gramas, essa quantidade de alimentos em gramas por aluno? Não, eu não me recordo. É porque o que acontece? Nós temos que ver que nós temos o atendimento em tempo integral das escolas, do CEMEIs, onde essas crianças passam por 5 refeições por dia. Uhum. Elas recebem 5 refeições por dia. Nas de tempo parcial, nós trabalhamos com uma única um lanche, certo? Que é realizado um no período matutino e um no período vespertino. Já os alunos do noturnos da EAJA, como são os servidores que vêm, às vezes, do trabalho, esse lanche é um pouco mais reforçado. É como se servíssemos uma janta para ele. Só uma dúvida. Esse R$ 1,07, por exemplo, para essas crianças do tempo integral, é R$ 1,07 por refeição? Ou não, todas por as dia. Na realidade, 2,14. 2,14 se juntar o da prefeitura. Por dia. Mas quando isso é feito em larga escala, isso consegue suprir todas as necessidades das crianças, sim. Claro, se pensarmos que vamos comprar para uma pessoa, é pouco, mas em compra em larga escala não é suficiente. Doutora Cristina? Bom dia, professora Leila. Bom dia, doutor dia. Anderson, que tem acompanhado os trabalhos dessa comissão. Meu colega Anderson Salles Bocão, Cabo Sena, presidente da comissão, vereadora Sabrina. A partir das perguntas da vereadora Sabrina, surgiram algumas dúvidas, que eu vou começar por elas. A senhora disse que o estudo de rede, ele analisa o fluxo de alunos. Quantos alunos hoje, em cada dessas faixas, né, aí de ensino-aprendizagem, né, tanto a fundamental, o EAJA e a creche, quantos alunos são preconizados para cada profissional? Quantos profissionais tem que estar dentro da sala por faixa etária? Bom, isso é relativo e varia também de acordo com de 0 a 3 anos, né? De 6 meses e 1 ano, nós temos 3 profissionais, né? Nós temos o professor e temos os 2 auxiliares. Tá. A partir de 2 até 5 anos, nós temos o auxiliar e um professor. Para as demais, apenas o professor. A senhora disse que a partir desse estudo de fluxo de rede, foram, então, fechadas algumas salas de aula, foram remanejados os alunos,
e que a senhora, dentro da sua gerência, não há como precisar o número de profissionais. Mas se a senhora segue uma conduta, e a senhora sabe disso, quantos são por sala, quantos professores são necessários de 6 meses a 1 ano, de 2 anos a 5 anos e acima de 5 anos. Então, a senhora sabe o número de funcionários que são necessários para funcionar a rede. A senhora tem essa consciência? Ou tem essa informação? Eu tenho essa consciência. Sim. E quando esse estudo de fluxo de rede foi feito, a senhora tinha um número de profissionais suficientes para atender o que preconiza a educação no Brasil? Eu acredito que a diretoria de gestão de pessoas deveria ter, sim. Lembrando que eu trabalho com o aluno. Nós separamos da seguinte forma. Não, eu estou falando do aluno, eu estou falando o que o aluno precisa. Sim. Dentro da sua gerência, você tem que saber Sim. o que o aluno precisa, Sim. não, ou não? Eu preciso ofertar a vaga para o aluno, certo? Eu preciso ter o aluno dentro da sala de aula. Quem irá atendê-lo e o profissional é a diretoria de gestão de pessoas que trabalha em favor disso, certo? Então, nós temos a diretoria de administração educacional, que organiza para que não tenha aluno fora da sala de aula, tem a diretoria de gestão de pessoas, que organiza para que se tenha profissional, e tem a diretoria pedagógica, que faz com que esse profissional atue passando aquilo que o aluno precisa aprender. Certo, mas a senhora tem, claro, Sim. por sala de aula, quantos profissionais Sim. precisam para fazer funcionar Sim. aquela sala de aula. A diretoria que a senhora ocupa hoje se chama Administração Educacional. Sim. Dentro dessa perspectiva educacional, a senhora vê como prejuízo, como vantagem ou como neutro o fato das crianças saírem do integral para o meio período? Como a senhora avalia como uma administradora educacional? Olha, como administradora educacional, eu acredito que a gente precisa ter o atendimento às crianças, certo? O direito à educação tem que ser garantido. Se nós temos ainda crianças fora da sala de aula, nós precisamos organizar para que isso aconteça. E termos também o maior número de crianças sendo atendidas de 0 a 3 anos. Nós estamos passando por um processo de inclusive, municipalização de algumas escolas estaduais. Crianças essas que estariam fora da escola se a gente não acolhesse. Então, nós precisamos organizar para que a gente tenha as crianças atendidas na escola. De 4 a 14 anos, é obrigação da prefeitura que a gente tenha esses alunos atendidos. Se nós temos salas de aulas ociosas nas escolas, optamos por estar atendendo essas crianças nas escolas, certo? E, inclusive, atendendo naquilo que é a obrigatoriedade do município e aumentarmos a quantidade de alunos a serem atendidos de 0 a 3 anos no CEMEI. Claro, entendemos, seria o ideal se a gente conseguisse atender todas em tempo integral, para que a gente tivesse todas essas mãezinhas que ficam, né, que necessitam trabalhar, mas nós precisamos garantir também o direito à educação àqueles que estão fora da sala de aula. A senhora não respondeu a minha pergunta. Minha pergunta foi bem clara. A senhora acha que é um prejuízo para a criança sair do integral para o meio período? Essa é a minha pergunta. Tá. Não perguntei se a senhora tem que atender, eu deixo de atender. Minha pergunta, a senhora acha que a criança sair de um ensino integral para meio período é um prejuízo para essa criança? Não estou nem perguntando da mãe que trabalha, do pai, estou perguntando da educação, da instrução que a escola oferece àquela criança. A senhora acha que é um prejuízo, a senhora acha que não faz diferença, ou a senhora acha que é uma vantagem para a criança? Do ponto de vista educacional, não é prejuízo, porque ela recebe nas 4 horas, ela tem condição de receber nas 4 horas aquilo que ela precisa do ponto de vista da educação. Então, não foi essa a pergunta que eu fiz. É um prejuízo, é neutro ou é uma vantagem para a criança? Bom, eu acredito que é neutro. Neutro. Uhum. A criança sair do integral para meio período, então é neutro para a educação dela. Do ponto de vista da educação, não é prejuízo. Certo. A senhora é educadora. Sim. Qual que é a sua formação? Eu sou professora, fiz na época normal, que eles chamavam, e sou matemática. Certo. A senhora disse, nos questionamentos da vereadora Sabrina com a empresa Baduê,
A senhora acompanhou de perto a execução desse contrato, o distrato, como eles deixaram de ofertar o que foi licitado e passaram a ofertar outro produto? Isso foi acompanhado de perto ou existe uma gerência que acompanha? Existe uma gerência que acompanha todo esse fluxo, certo? Então, nós temos até a nossa gerência está ali nos acompanhando, é a professora Fernanda. Existe uma gerência que acompanha todo esse fluxo e, quando há alguns problemas do ponto de vista que a empresa precisa responder, o jurídico também faz esse respaldo para que a gente não fique desamparado. E a senhora sabe me dizer por quanto tempo foi entregue uma mercadoria que não estava na licitação? Foi substituída pelo que estava na licitação? Não, eu não sei responder para a senhora por quanto tempo foi feito isso. E a senhora sabe dizer quando aconteceu o distrato com a empresa? Foi, se não me engano, no final do ano passado. Certo. Em relação à pergunta dos... Eu acabei de receber a informação aqui que não foi entregue a mercadoria trocada. Houve a tentativa, mas parece que não houve a entrega, a autorização para entrega. Certo. A senhora disse que tem fiscais da alimentação escolar. Quantos profissionais estão nessa função hoje, dentro da rede? Nós temos 46 apoios, né, da gestão e da merenda que fazem esse acompanhamento das instituições. A senhora disse que eles são treinados. O que consiste essa capacitação? Como Essa que é esse capacitação treinamento? consiste em trabalhar com eles os documentos legais para que eles possam estar repassando para os gestores, a orientação para que eles possam fazer com os gestores, com relação a como receber a guia de remessa, o que receber, o que eles não devem receber, a fiscalização, a organização dos depósitos que nós temos nas instituições, né? E também para que eles possam estar ajudando a instituição com relação aos cardápios, a verificação se o cardápio está sendo cumprido ou não, e tudo aquilo que é relativo à gestão da merenda dentro da instituição. Então, eles têm todas as informações do contrato e eles verificam o recebimento desse produto nas escolas e também dentro da satisfação nutricional que é Sim. desenhada para as crianças. Isso. Nós temos, inclusive, um manual de boas práticas que é trabalhado com ele, é trabalhado com a instituição, certo? E aquilo que eles não têm segurança para estarem conduzindo, há uma ligação direta com a gerência para que a gerência possa estar orientando de forma bem prática o que deve ser feito. O Fundo Nacional de Educação Infantil e, através do fundo, né, repassado o dinheiro do PNAE, esse recurso que a senhora citou aí os valores, né, 1,7, 0,53, 0,36, 0,32, isso é um repasse direto para a escola? O do Tesouro, sim. Ele é repassado diretamente para a escola desde 2017. O do PNAE vai ser repassado a partir de agora. O PNAE... Em atendimento à lei, né, que foi aprovada aqui. Foi aprovada aqui. Como que esse dinheiro repassa para o município? É uma conta da secretaria? São várias contas? Como que isso é repassado? Ele é repassado para uma conta da secretaria. E a secretaria repassará esse dinheiro para as instituições. As providências para que esse dinheiro vá direto para a escola já estão sendo tomadas, já foram abertas as contas das instituições. Nós estamos providenciando o cartão para que essa instituição possa comprar via cartão. Todos esses procedimentos já estão. Uma conta para cada escola, é isso? Temos uma conta e o repasse será feito da secretaria para as instituições, porque quem presta contas para o FNDE é a secretaria. Quando a senhora diz instituições, a senhora está falando das instituições públicas e das conveniadas, Sim. É isso? Hoje, a gente está aqui, não ainda no cumprimento do que foi aprovado aqui como lei. Hoje, isso é feito como? A secretaria recebe através de uma conta única e distribui? Era feito a compra, a aquisição pela gerência, por licitação, e entregue nas instituições.
certo? Em 2018, nós estamos trabalhando com o arranjo para que a gente possa já fazer isso agora. Acredito que no mais tardar em julho, para que as próprias instituições já comprem. Então, nós estamos nesse processo para que ela mesma já compre. Até o final de 2018, nós estávamos entregando os 100% do que vinha do PENAI. Então, até essa época, era uma conta só. Sim. Não eram várias contas na prefeitura para receber esse dinheiro da merenda. Não. Certo. Por enquanto, acho que é isso. Bom dia, presidente. Sabrina Garcês, bom dia, vereador Zander Fábio, Anderson Salles, doutora Cristina. Bom dia, professora, bom dia, doutor. Bom dia. Eu não fui convencido quando a senhora disse sobre a empresa Aves, Pif-Paf e também Superfrangos. Se nós compramos uma mercadoria que é de melhor qualidade e recebemos uma inferior, quando existe, doutora Cristina, uma empresa que fecha um convênio ou contrato com o poder público e que essa empresa percebe que vai perder dinheiro, o primeiro ato que ela faz é um aditivo. Olha, eu preciso de fazer um aditivo porque eu não tenho condição, vereador Zander, de tocar essa obra. Não é assim que acontece? Deveria ser o contrário também. Porque aconteceu aqui na administração. Aconteceu. Nós pagamos pela Superfrango e recebemos um valor, ou melhor, um material de valor inferior. E a senhora acabou de receber do apoio jurídico, aí dizendo que não teve nenhum tipo de entrega, correto? A senhora confere essa assinatura aqui da senhora? Essa da senhora, essa assinatura? Sim. Leila Barbosa de Souza. Cimei Demes Júnior Divino de Freitas, antigo Licardino. A senhora conhece? Conheço. Pois é, está aqui. Frango, corte, coxa e sobrecoxa. Marca, Pif-Paf. A senhora assinou. A senhora recebeu. Então, houve sim o recebimento de uma marca inferior do que a que foi paga. Eu entendo que a prefeitura, através da administração da educação, a Secretaria da Educação, que é a senhora, que trabalha nesta área da administração, deveria sim solicitar desta empresa, né, que, com certeza, o cumprimento dela. Agora, vou repetir, se eu contrato com a prefeitura e vejo que eu vou levar para o juízo, a primeira coisa que eu faço é um aditivo. E a administração pública deveria fazer o contrário, doutor. Deveria fazer o contrário. Se eu estou pagando por algo que é muito mais valoroso e recebendo inferior, alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Ou foi negligência, alguma coisa tem. Então, presidente Sabrina, tem que averiguar isso aqui. Isso aqui é só uma delas. Com certeza, teve mais entrega e aí nós precisamos ir a fundo nisso aí. Tá? Às vezes o senhor não vai estar lembrando, mas eu entendo que o senhor não diria que não foi feita nenhuma entrega, né, se soubesse verdadeiramente. Acho que muitos papéis, enfim, mas tem que observar isso aí, presidente. Era só esse comentário que eu queria fazer, porque quando isso acontecer, do lado contrário, ou seja, do lado da administração pública, também tem que cobrar. Não é só, os alunos foram atendidos? Foi, tranquilo. Precisava de alimentação, foram atendidos. Mas o valor que foi pago por esse alimento foi muito superior ao que nós recebemos. Quer se manifestar, doutora Leila, sobre isso? Bom, eu acabei de ter informação aqui que foi entregue, porém, depois foi solicitado o recolhimento e a troca. Todos esses aqui? Todos, né? Não, doutor. O que nós pedimos, então, é que seja entregue essa comissão à devolutiva, porque foram várias unidades, com assinatura de recebimento, PIF-PAF, quilos, valores.
E no contrato tem autorização do jurídico para receber esse produto. Depois o senhor pode se manifestar nos autos, mas é porque foi falado que não houve o recebimento, que houve a rescisão do contrato. Enfim, pode até que ter acontecido isso mesmo depois, né? Mas houve um prejuízo efetivo, até que a secretaria consiga mandar os documentos, mas houve um prejuízo. E tem a assinatura tem várias assinaturas, né? Da diretora de administração, assinatura do responsável. Então, não foi algo pouco ou pequeno, né? E aí eu perguntei para a senhora também em relação aos quilos, professora, diretora Leila, professora Leila, porque assim, o que nos chama atenção também, por exemplo, uma guia de remessa, né? Você tem uma creche com 26 alunos, mais uma pré-escola com 30. Eu não sou matemática, sou advogada, então sou péssima com contas. 56, acho que é isso, né? Não estou passando vergonha, não. E aqui tem... E aí foi entregue nessa escola, professora Leila, 8 quilos de coxa e sobrecoxa. A senhora acha que isso é razoável para manter esses alunos por 1 ou 2 dias sequer? Isso é feito, a entrega é feita baseada no cardápio que é desenvolvido pelas nutricionistas. Então, a quantidade por aluno é entregue, se naquela semana vai ser servido só uma porção, então não é servido todos os dias a coxa. Então, há um cardápio variado, então esse valor seria o suficiente para se trabalhar. Esse valor é o suficiente. Para trabalhar com o cardápio e com a per capita desse nutriente que a criança precisaria receber. Isso é controlado pelos nutricionistas juntamente com a distribuição. Tá. E, por exemplo, você... Pode falar. E também é verificado, doutora, nós temos um sistema desde maio de 2018, que é o nosso sistema de estoque. Então, às vezes, o que é entregue, ele é complemento do que a instituição tem no estoque. Nós trabalhamos com um sistema de estoque online. Então, a escola tem noção, a diretoria tem noção do que a instituição tem no estoque. Então, de repente, algumas coisas são encaminhadas só para complementar aquilo que ela já tem no estoque dela. Perfeito. Isso não encarece o próprio custo da prefeitura, a transportadora ter que ir lá entregar só 8 quilos? A senhora acha que se encarece ou não? Ela faz uma rota e tudo isso já é embutido no valor que é contratado. Perfeito. Recebemos também uma denúncia aqui. Foi realizada recentemente a compra de 200 mil pacotes de arroz? Recentemente, em 2018. Esse ano, nós não tivemos compra de arroz. Foi repassado o dinheiro para que a instituição repassasse. A única entrega que a gente fez esse ano foi a primeira, que foi feita em janeiro. A senhora lembra qual que foi o valor unitário, cada pacote de arroz? R$ 15,75. Essa é uma compra que foi feita pela agricultura familiar. R$ 15,75. Fui no supermercado semana passada, o arroz cristal estava R$ 14. A senhora acha que não houve um sobrepreço? Na realidade, quando nós chegamos no ano de 2017, não tínhamos processo licitatório e nem chamada pública para a agricultura familiar. Este é um produto que a gente compra da agricultura familiar. Então, nós aditivamos, né, o contrato que a gente tinha e esse era o preço da época. Inclusive, eu tenho até aqui os encartes que a gente trouxe, que era o preço na época. Esse contrato foi aditivado em 2017 e 2018. É agricultura familiar, há uma forma toda diferenciada de se comprar da agricultura familiar. Então, com relação a isso, nós só aditivamos o que já tínhamos de contrato de 2016, se não me engano. É obrigatório esse insumo ser compra da agricultura familiar ou foi uma opção da secretaria? 30% do que vem do recurso do PENAI tem que ser gasto com a agricultura familiar. Então, esse é um produto que nós compramos da agricultura familiar. Na realidade, essa foi uma opção feita lá em 2016 e nós mantivemos. Perfeito. Mas, assim, aí pensando pelo cofre público, professora Leila, você tem que comprar 30% de alimentos da agricultura familiar, não necessariamente 30% de arroz, 30% de feijão. Pode ser um item, por exemplo. Sim. Não necessariamente precisa ser o arroz, correto? Correto. E aí, qual que é a opção de você fazer uma compra
que é R$ 1,75 mais caro do que o preço do mercado, do que o melhor arroz que a gente encontra no supermercado. Isso eu estou falando de varejo, não estou falando de atacado. R$ 14,00 é o preço do arroz cristal para eu ir lá no Walmart hoje comprar. A senhora não acha que existe um desperdício de dinheiro público? Porque vocês poderiam ter mantido a compra dos 30% da agricultura familiar em outro item alimentar que não tivesse um sobrepreço desse valor. Como eu disse, nós não tínhamos a opção na época, porque não tínhamos, todos os contratos tinham sido aditivados até 30 de janeiro de 2017. Não tínhamos licitação, então optamos por manter, por aditivar. Como há a obrigatoriedade do gasto com esses 30% da agricultura familiar e há toda uma organização para que se compre da agricultura familiar, podendo, inclusive, como são cooperativas e cooperativas que não são grandes empresas, que elas tenham esse valor acrescido até 30% do valor que você tem para que eles possam manter a entrega, para que eles possam ter. E hoje não é simples, numa administração tão grande, a gente conseguir esses 30% da agricultura familiar, dependendo do produto. O arroz é um produto básico, né? Então, o arroz, o feijão, que é alguns que a gente procura garantir pela agricultura familiar. 2019, esse produto está sendo adquirido com recurso do próprio PAF. E em relação ao DALI, né, a gente teve uma outra ceia aqui em relação à alimentação escolar, a gente tem essa aqui, e mais uma vez um dos grandes assuntos que são pertinentes, que tem algum tipo de obscuridade em relação à merenda, em relação a essa parte. Vocês já começaram a informatização do DALI, ou por que ainda é tudo manual, no papel? Como que é isso? Não, estamos com um processo bem informatizado, sim. Quando a gente chegou, uma das primeiras providências que a gente tomou foi a organização com relação às guias. Não seria qualquer pessoa que poderia receber na escola, a pessoa teria que fazer a conferência, ela teria que estar olhando o produto. Caso esse produto não estivesse de acordo com a especificação técnica, a orientação é que se devolvesse, notificasse a gerência para que a gente pudesse estar notificando a empresa. Nós temos hoje o sistema de estoque. Antes do produto sair da gerência ou da empresa para poder entregar, a escola já sabe o que vai receber, ela pode fazer a conferência lá, e se aquilo não estiver de acordo com a especificação, nós temos também um aplicativo em que você trabalha com a per capita por dia, as merendeiras têm ali, ela pode, de acordo com o número de alunos, fazer o cálculo da quantidade de merenda a ser feita para não haver desperdício. Então, nós temos tudo isso informatizado hoje. E estamos melhorando cada vez mais esse processo de informatização. E por que não uma padronização de quem recebe esses alimentos? Porque a gente visitou as escolas, uma hora é o diretor, outra hora é o secretário, outra hora é a merendeira. Existe alguma uniformização Sim, ou não? Existe um documento que saiu da diretoria, começamos com esse procedimento desde 2017, que quem recebe é o diretor. O diretor é nosso maior fiscal lá dentro da instituição quando ele recebe. Por quê? O apoio, que é quem ajuda o diretor nesse processo de fiscalização, ele não está. Nós temos uma média de 8 instituições por apoio. Então, nem sempre no momento de entrega. Então, o diretor ele nos ajuda na fiscalização. Quem são as pessoas que podem receber? É o diretor, o secretário, ou ele estipula uma merendeira, ou o auxiliar da merenda que está lá para poder receber. Então, informando, inclusive, a matrícula, informando qual que é o cargo que ele ocupa. Então, de 2017 para cá, nós procuramos tomar essa providência para que a gente não tivesse o recebimento de algum produto que não esteja adequado com a especificação técnica. Porque, às vezes, chegava lá, estava o porteiro. O que o porteiro entende? Porque tem que ser feita a pesagem, tudo. Então, a instituição não precisa receber um produto que está inadequado de acordo com a especificação que, inclusive, está na guia. Exatamente. Aí, como a senhora falou, perguntei se existe uma pessoa responsável, né? A senhora disse que de primeiro é o diretor, mas que ele pode delegar. Sim. Então, na verdade, não existe uma uniformização, porque aqui eu tenho 3. Uma do coordenador, uma da merendeira e uma do
assessor administrativo. Então, não... O auxiliar administrativo. No CEMEI, perdão. No CEMEI, por exemplo, a gente não tem o secretário. Então, nós temos o auxiliar, que ele também pode fazer isso. Mas são pessoas que a direção da escola precisa habilitar, juntamente com o apoio, para que ele possa receber de forma... Né? Então, nós temos são 4 pessoas que podem estar ali para poder receber. Tá, eu já estou terminando, já para passar para o vereador Zando. A senhora disse que é responsável pelos alunos, né? Sim. Quantos alunos hoje estão fora da escola? Bom, na escola, de 4 Na rede. De 4 a 14 anos, nós trabalhamos para que não tenhamos nenhum aluno fora da escola. De 0 a 3 anos... Não tem nenhum aluno fora da escola. Que a gente saiba, não. Porque, inclusive, a gente tem uma parceria com o Conselho Tutelar, que busca, que nos ajuda. Às vezes chega uma família, não tem orientação, eles trazem para a gente procura atender todos. De 0 a 14 anos. Isso. Perfeito. E de 0 não, perdão. De 4 a 14 anos. E de 0 a 4 anos. De 0 a 3 anos, nós temos hoje um atendimento que gira em torno de 31 mil crianças na rede. Certo? E fora? Bom, fora a demanda manifesta que nós temos hoje... São 31 mil na rede. Na rede. A demanda manifesta que nós temos hoje, ela gira em torno de 7, 8 mil crianças. A manifesta. Tá, e a não manifesta? Bom, essa eu não consigo Não responder. existe nenhum tipo de trabalho, de pesquisa, cruzamento de dados, você tem IBGE, você tem uma série de mecanismos que você poderia fazer esse cruzamento. Os dados que a gente tem do IBGE, eles são, se não me engano, de 2015, né? Então, de acordo com isso, nós atendemos, em média, de 25% a 26% dessas crianças. Então, nós temos aí uma média de 70% dessas crianças ainda fora da escola. Sim. Perfeito. Lembrando que essas são crianças que não procuram uma rede, o que nós temos a demanda manifesta nossa. Lembrando que nós temos o Plano Nacional de Educação, que prevê que a gente atenda até 50% em 2024, até 2024. Então, 7 a 8 mil, essa é a demanda manifesta. Manifesta. Que não tem vaga. Pode. Professora Leila, a nossa atividade aqui como parlamentar municipal, ela tem uma demanda muito forte de pedido de vaga de CIMEI e de hospital, de saúde, de exame, né? Isso é recorrente aqui para todos os colegas. A senhora disse que da demanda apresentada não existe criança fora da escola. Sim. Bom, eu recebi da secretaria uma listagem no CIMEI Setor Progresso. A lista está com 35 pessoas aguardando. E essa criança que nós estamos tentando vaga está na 22ª posição. Nós não pedimos para passar nem CIMEI. Aí, no CIMEI Orlando Carneiro, a lista está com 116 crianças esperando. E ela está na posição de 75ª, 75. Ela fez inscrição em vários CIMEIs. Essa lista foi mandada pela secretaria. De 4, quando eu disse que nós não temos crianças fora da escola, de 4 a 14 anos. CIMEI, nós temos uma fila de espera extensa, doutora, que é esse número que eu disse para a senhora. Quanto? De 7 a 8 mil. 7 a 8 mil crianças. Sim. Lembrando que essas crianças, elas fazem a inscrição em 3 CIMEIs. Eu tenho até aqui... Sim, porque o desespero é enorme. Enorme. Né? E ela tem mais possibilidade a partir do momento que ela faz em 3. Porém, nós temos ainda crianças que fazem 3, 4 cadastros. Né? Ela troca uma letra do nome, troca alguma coisa. E, infelizmente, isso permite que ela realize outro cadastro que não seja aquele. Eu tenho aqui um exemplo do CIMEI Evangelina, de 6 meses, em que na primeira página da lista de espera nós temos 3 crianças que aparecem 2 vezes. Essas crianças fazem 2, 3 cadastros às vezes. Né? Então, nós temos, de 0 a 3 anos, sim, nós temos essa fila de espera. De quantas hoje? De 7 a 8 mil, em torno de 7 a 8 mil.
É complicado precisar, porque hoje, por exemplo, nós estamos abrindo 120 vagas. Então, ela oscila. E o tempo todo essa lista é aberta, ela não fecha durante o ano. Então, as famílias que chegam de fora, crianças que vão completando idade, ou algum pai que sinta necessidade de procurar a rede, ele entra lá e ele faz o cadastro. Então, essa lista, ela oscila. Por que não existe uma modernização do sistema para vincular isso ao CPF da mãe, por exemplo? Estamos providenciando para vincular não ao CPF da mãe, mas ao CPF da criança, porque já é o CPF da mãe. Mas, a partir do momento que ela troca uma letra, gêmeos, por exemplo, eu posso ter nomes muito parecidos, né? A partir de 2020, nós vamos vincular ao CPF da criança. Por quê? Já é obrigatoriedade você já ter na certidão de nascimento desde 2017, então agora a gente já pode vincular. Uma criança, a criança só vai poder fazer uma vez, porque o CPF é único, né? Ele está registrado no nome dela. Então, a partir de 2020, nós já podemos exigir isso, né? Perfeito. Como a senhora disse, a senhora é responsável pelo atendimento às crianças, né? Em todas as escolas que nós visitamos, um dos grandes problemas é a falta de cuidadores. Esse déficit não foi previsto pela secretaria? Contratação de profissional. E, na realidade... Mas a senhora sabe quantos alunos precisam ter cuidadores ou não? A secretaria não tem esse raio-x? Na matrícula, não. Na matrícula, não. Essas crianças, elas são, quando eles fazem a pré-matrícula no sistema, isso não é informado. Isso só é informado a partir do momento que a criança entra na instituição. Pois é, e aí a senhora atende essa criança. Como que vai chegar na secretária, então, que ela precisa de um cuidador? Existe uma equipe multiprofissional que atua indo à instituição, dentro da diretoria pedagógica, para ir lá e fazer essa triagem com o aluno. Tá, o estudo de rede, então... gerência de inclusão. O estudo de rede, então, não prevê esses cuidadores? Vocês não trabalham com isso? Ele prevê o atendimento a essa criança. Então, a criança tem... nós temos a obrigatoriedade de incluir essa criança dentro da escola. Aí, a gerência de inclusão que faz essa triagem, dizendo se ela precisa ou não do cuidador. Porque o que a gente tem percebido é que faltam muitos cuidadores e o que consegue, na verdade, é a via judicial. Parece que a secretaria não tem um fluxo muito claro de como essas crianças vão ter acesso a esse direito, né? Até para que elas possam continuar na escola e diminuir a evasão escolar. Aí a senhora está... enfim, não ficou muito claro esse fluxo. Sim, o que acontece é o seguinte, doutora, nós fazemos a pré-matrícula dessa criança, certo? No sistema. Não, vamos partir do estudo de rede. A senhora faz um estudo de rede. Faço isso consta ou não? E oferto a vaga. Não. Porque eu não tenho noção dessa criança. Eu oferto a vaga. Então, o estudo de rede não trata de cuidador? Não trata de cuidador. Eu oferto a vaga. Ofertamos a vaga no mês de dezembro, a criança vai lá, quando ela vai na instituição fazer a matrícula, é que é informado se essa criança é especial. A gente busca fazer isso na matrícula, mas nem sempre fica muito claro para o pai. Então, qual é o momento que a gente tem certeza da necessidade dessa criança? Quando ela efetiva a matrícula e ela passa a frequentar. Nesse momento, a instituição solicita a diretoria pedagógica e aí é feito o trabalho. E a solicitação para a diretoria de gestão de pessoas. Tá, e por último, a senhora afirmou para a vereadora doutora Cristina que não existe um prejuízo para o aluno que sai do integral e passa para o meio período. Então, qual que é a justificativa de se manter escola de período integral e por que o prefeito Íris, na campanha, alegou que queria ampliar essas vagas de ensino integral, já que não há uma diferença? Na medida do possível, a gente precisa, sim, ampliar, a gente entende que é necessário. Do ponto de vista pedagógico, não. Claro, a criança tem maior oportunidade quando ela fica o dia inteiro dentro da instituição. Pedagogicamente, são tomadas todas as providências para que não haja diferenciação no conteúdo daquilo que precisa ser repassado, no parcial e no integral. Porque a criança que fica o dia inteiro dentro da escola, dentro do CEMEI, ela tem períodos que ela recebe... situações que não são necessariamente cognitivas, né? Então, aquilo que precisa ser repassado cognitivamente é repassado nas 4 horas. Perfeito. Vereador Zander. Bom dia a todos, a todas, né? Vereadora Sabrina, Cristina, Anderson, a Leila, sempre esqueço o nome do doutor Anderson e as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu peguei o bonde meio andando, mas a indagação da Cristina é uma indagação que me chamava muito a atenção no passado recente,
Eu fiz algumas críticas e aí confesso para você, Cristina, que foram críticas injustas com relação à escola de tempo integral. Eu entendo também que no que diz respeito à questão do ensino, a criança não fica prejudicada. Eu nunca estudei em escola de tempo integral, não sei se você também, não sei se você, e nem por isso deixei de ter minha formação, né? O tempo integral ele é muito prejudicial para a família. E nós acompanhamos a escola de tempo integral, quando deixa de existir, ela é muito prejudicial para a família. Eu não sei se nós acompanhamos aí muitas matérias de TV onde as mães não têm condições de trabalhar, porque o filho, geralmente, no tempo integral, o filho preenche uma creche que a mãe não dá conta de pagar, então muitas dessas mães deixam de estudar. Mas eu fui correr atrás dessa informação e vou perguntar para a senhora, Leila, porque em 2005 nós tínhamos 20 escolas de tempo integral. A senhora sabe quantas que nós temos hoje no município? Nós temos 23 e estamos recebendo mais 6 do Estado. Então, vamos para 29 agora. Nós temos 27, o número já foi atualizado. Nós temos 27 escolas de tempo integral. Nós fizemos um aumento de 20%, Cristina, no município. As escolas de tempo integral que estão para 27. Em 2005 nós tínhamos 20, hoje nós temos 27, sendo ampliada, se eu não me engano, para 29. Essa informação eu recebi do próprio secretário, Marcelo. E as escolas que foram preteridas e que acabaram com o ensino são escolas do Estado. Então, assim, a gente tem que fazer justiça, porque, na verdade, eu entendo que existem algumas coisas que têm que ser explicadas. Eu, particularmente, acho que a questão dos containers, eu acho que, ao invés de um container, nós podíamos fazer uma sala. Todas as escolas têm espaço físico para isso, a maioria delas. Eu acho que nós temos algumas questões que são pertinentes de uma ação maior do poder público, do próprio gestor. Mas nessa questão, era uma questão que me incomodava muito. E eu, a semana passada, me desprendi tempo para poder andar atrás dessa questão. Acho que nós temos que cobrar do governo do Estado, porque no que diz respeito às escolas municipais, não houve nenhuma escola de tempo integral fechada. Houve o aumento de 20%. Passaram-se de 20 para 27. E vão passar para 29, vão ter mais 2. Bom, a informação que eu tenho do secretário é que não houve o fechamento de nenhuma escola de tempo integral. Estou repassando ela para a SEI. Essa informação, ela torna-se oficial, porque eu tenho fé pública, ela não precisa ser documental. Então, no que diz respeito no que diz respeito ao município, não estou falando das questões das escolas de tempo integral que foram fechadas. As escolas de tempo integral que foram fechadas, segundo o secretário, foram do Estado. Aliás, a prefeitura vai pegar, se eu não me engano, 6 escolas que são de tempo integral, que eram de tempo integral, que eram, viu, presidente? Que eram, aliás, a prefeitura vai absorver 6 dessas escolas de tempo integral, que eram de competência do Estado, para a prefeitura. Então, esse é um dado importante, eu quero que conste ele em ata, porque o município não teve nenhuma escola de tempo integral fechada. Nenhuma. 0. Muito pelo contrário. Nós tínhamos, de 2005 para cá, um número de 20, nós aumentamos ela em 20% no município. Quando eu digo nós, eu sou um vereador da base, eu estou dando uma informação da base. Sem deixar, é claro que eu tenho feito algumas críticas aqui, entendo que muitas coisas têm que melhorar. Eu, por exemplo, professor, e aí já levo isso para que a senhora possa levar. Na verdade, estou fazendo encaminhamentos, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para a senhora. Por exemplo, a questão, e nós já falamos muito isso aqui na tribuna da casa, acho que todos nós, a questão da inscrição, do cadastro para que seja feito a inscrição para que a criança tenha direito ao CMEI. Na minha opinião,
ela é exclusiva, ela exclui algumas mães, principalmente da periferia. Ela é feita pela internet, a internet que eu tenho lá com todo respeito, lá no São Domingos, não é a mesma internet que eu tenho aqui no setor marista. Então, ela já exclui aquela possibilidade da criança, da mãe que faz a inscrição da criança para ser um fator de prioridade, e essa mãe do setor marista leva vantagem. Eu, no CEMEI Areião, eu fiz vários vídeos junto com a minha equipe, nada contra, porque o direito é dado para todos, né? O direito à educação, ele não restringe situação financeira nem nada, Cristina, mas se eu desafio qualquer pessoa a estar lá no CEMEI às 7 horas da manhã, de Honda Civic para cima, você pode ir lá para fazer um desfile de carro e de mãe descendo para deixar a criança com roupa de academia. Enquanto as mães que precisam ir para o trabalho estão perdendo o seu trabalho porque a criança não está no CEMEI. Aí isso, na minha opinião, é uma coisa que tem que mudar urgentemente. A questão da inscrição, a questão dessas mães que têm prioridade. Nós fizemos um projeto, tem um projeto meu que tramita nessa casa, a vereadora Sabrina aqui, que fala que a prioridade tem que ser, por exemplo, a carteira de trabalho assinada. Uma das prioridades para fazer essa distinção para a mãe poder pôr seu filho no CEMEI. E não a internet, que no São Domingos, no Curitiba 5, 4, no Jardim Conquista, no Dom Fernando 2, é a mesma para uma mãe que está aqui no Marista. Nada contra a mãe que eu queria. Meu sonho era poder deixar meu filho no CEMEI e ir com a roupa de ginástica, não tão apertadinha igual as meninas vão lá, né, Sabrina? Essas do Honda Civic, mas poder ir para a academia e deixar meu filho lá. Então, eu acho que essa é uma das coisas, viu, doutor? Vossa Excelência, como também participante dessa gestão, teria que achar uma saída para que essas coisas acontecessem. Mas o que eu queria deixar bem claro é que o município não excluiu e não acabou com nenhuma escola de tempo integral. Muito pelo contrário, nós estamos absorvendo 6 do Estado que foram extintas. Concordo com a sua afirmação, vereador. Não houve fechamento de escola, não, houve fechamento de turma. A escola manteve, mas as turmas foram fechadas, né? 1.000 e poucas crianças deixaram de ser atendidas. Posso? Por favor. O que acontece? Essas salas não foram fechadas. Na verdade, nós fizemos o remanejamento dessas crianças de 4 e 5 anos para as escolas e, no lugar, foram abertas 1.245 vagas de 0 a 3. Isso é importante. Então, na realidade, essas vagas não foram fechadas. Nós ampliamos... 1.200 e quantas? 1.240 e alguma coisa. Pois é, mas então tem aí já perdeu mais vagas nessa troca, porque se nós tínhamos 1.500 crianças atendidas no período integral, e a senhora está me falando que dessas 1.500 voltou em 1.200, onde foram para essas 300 vagas que tinham? Nós temos normativa do Conselho Municipal de Educação em que 4 e 5 anos nós podemos atender de 20 a 25 crianças dentro da sala de aula. De 0 a 3 são atendidas apenas 18. Por isso, há essa diferença. São normativas, inclusive, para garantir a segurança da criança dentro da instituição. O trabalho de se cuidar de uma criança de 0 a 3 é diferente do de 4 e 5, que já é pré-escola 4 e 5. Então, há essa diferença, sim, na hora de colocar as crianças. O número é menor, sim. Alguém quer se manifestar? Doutora Cristina? Eu só gostaria, mais uma vez, de lamentar, sim, as crianças, elas ter o nome lá, escola integral, uma coisa, tirar a turma é outra, né? E são 1.554 crianças, isso é uma afirmação da professora, nem é minha. Eu, na minha opinião, como professora que sou, há um prejuízo, sim, pedagógico, de instrução. Eu acho que é até leviano dizer que a criança não terá prejuízo, mas, né, cada formação tem o seu princípio, né? O meu princípio pedagógico vê como prejuízo, sim, para a criança e, sem dúvida, para a família, mas eu não estou aqui falando de família, estou falando da criança. E as realidades da minha formação na infância é muito diferente da realidade de hoje, né? Poucas mães trabalhavam naquela época, hoje as mães são responsáveis pela casa,
elas que conduzem financeiramente o lar. Não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. E a gente sabe, né, o vereador foi conselheiro tutelar, essas crianças elas são adotadas pelo tráfico. Tem criança aí com 8, 9 anos que já está a serviço do tráfico. Isso é uma realidade inegável também. Se ela estivesse na escola, provavelmente isso não aconteceria. Mas, para além dessa problemática, em minha opinião, ela tem um prejuízo, sem dúvida, e vai ter menor poder de competitividade ali no futuro, né, porque a formação básica ela é primordial. Uma boa instrução básica, ela te dá possibilidades de competir de maneira mais eficaz com as crianças que têm aí outras condições e instrução, às vezes até aí pelo ensino privado melhor. Questão de ordem. Eu não posso, gosto muito da Cristina, mas não posso admitir o termo leviano. É um termo forte, Cristina, porque é questão de ponto de vista. Você mesmo disse, no seu ponto de vista, e eu, no meu ponto de vista, como geógrafo e professor que também sou, entendo que, do ponto de vista pedagógico, né, eu tive a minha mãe trabalhando das 7 às 11 como professora, da 1 às 5 e das 7 às 11 da noite. Minha mãe também trabalhava fora. Né, e consegui me formar em um curso superior e fiz 7 períodos de outro que preciso concluir. Então, o termo leviano, eu gostaria que a senhora retirasse ele no que diz respeito à minha fala, porque ele não condiz com o ponto de vista que Vossa Excelência, logo após a fala de Vossa Excelência disse que também é um ponto de vista da senhora. Ponto de vista. No meu ponto de vista, é claro que a escola de tempo integral, e eu usei isso, e eu disse isso aqui, a escola de tempo integral, ela é muito mais salutar, porque você tira a criança da rua mesmo. Você coloca a mãe em condição de, às vezes, uma mãe que não tem condições de pagar. O que a gente mais vê, e essa foi uma crítica que eu fiz muito, principalmente na administração passada, quando construí o CEMEI, que está lá o nome Jardim Conquista, mas o nome do CEMEI é Maria Francisca da Silva, lá no Jardim Conquista, quando construímos o CEMEI lá, e quando eu levei a professora Neide, o prefeito lá na época, eu ainda solicitei da empresa construtora que contratasse os pedreiros e serventes daquela região, porque as pessoas estavam desempregadas. Você é de lá, sua esposa acompanhou bem, junto com o professor, com o senhor Evaristo, que era presidente da associação lá na época. E o que nós mais víamos lá, Cristina, eu entrei na casa de uma senhora que era insalubre, e que ela vigiava, na minha opinião, era vigiar, ela não tinha condição de fazer outra coisa. 12 crianças, era menino com cocô deitado, dormindo em cima do cocô, era cachorro lambendo menino, era menino dormindo junto com o cachorro. Então, eu entendo que a escola de tempo integral, ela sana todos esses problemas. Todos, ela sana. Né? O que eu tive e aí, eu não sei se o professor Marcelo virá a essas 6, Sabrina? Sim. Sim. Então, ele vai poder explicar melhor. O que eu tive com relação ao que eu ouvi do professor Marcelo é que essas crianças que foram remanejadas, elas não tiveram nenhum prejuízo no ponto de vista daquilo que elas tinham. Mas ele vai poder explicar isso aqui melhor. O que eu quis aqui é porque há uma diferença muito grande entre fechamento de escola e remanejamento de salas. Essa diferença ela existe. Né? Então, aqui eu não estou querendo fazer o papel de advogado do diabo. Eu estou querendo fazer justiça. Agora, Cristina, o termo leviano, eu gostaria que você retirasse, porque foi uma questão de ponto de vista. Vereador Zander, eu não me referi ao senhor em nenhum momento. O senhor chegou atrasado? Não, eu estou me referindo à professora. A minha pergunta foi para ela, eu não fiz nenhuma pergunta ao senhor. O senhor chegou atrasado, eu perguntei à professora. A senhora acha que há prejuízo para a criança? Não é neutro ou há vantagem? Ela me disse que não há prejuízo. Eu acho leviano. Ela é a professora, ela é responsável. A gerência não, a diretoria dela é de administração educacional. A minha pergunta não foi ao senhor, não me referi ao senhor em nenhum momento. Bom, chegar atrasado ou não, várias vezes Vossa Excelência já chegou atrasado também. Agora, com relação ao tema, ao que foi, e eu fiz a pergunta em cima, eu não iria me manifestar. Eu fiz a pergunta em cima da fala de Vossa Excelência. Ainda usei esse Mas é porque, no início. Agora, a questão de chegar atrasado, antes, vereador, acho que a senhora não pode discutir essa questão de chegar atrasado ou não. Todos os vereadores têm a...
Não, todos os vereadores aqui da CEI também estamos juntos, quase que uma nova CCJ aqui. Trabalham muito, tem tido muita destreza com essa CEI, então chegar atrasado é normal, todo mundo chega um dia ou outro, isso não é problema e nem impeditivo, pelo contrário, o trabalho tem sido feito com muita maestria por todos os vereadores. Professora Leila, a senhora gostaria de se manifestar? Fazer algum fechamento? Está tranquila? Bom, então agradeço a senhora, mais uma vez, pelos esclarecimentos, doutor Anderson, que sempre nos acompanha, todos os vereadores, as vereadoras. A senhora quer só um minutinho. Com outro assunto, eu quero apresentar um requerimento e quero passar o vídeo da manifestação numa escola, acho que foi noticiado, aí, algumas pessoas devem ter visto, por 3 canais de televisão, e quero, em seguida, apresentar o requerimento convidando, né, a diretora da escola para a Escola Municipal Donata Monteiro de Mota, e a senhora Camila Almeida, que é presidente do Conselho Regional. Foi uma matéria que circulou, né, foi na quarta ou quinta passada, né? Terça, teve o feriado aí, deu uma perdida, mas foi na terça para a gente ver o que está acontecendo. De acordo com a informação da matéria televisiva, há um aluguel de um prédio, o aluguel é um aluguel altíssimo, tem o prédio próprio, então a gente precisa esclarecer esse problema. Está dispensado. E o protesto de alunos no setor... Eu que agradeço. Vamos fazer o ofício, colocar em votação. Que eles forem favoráveis ao requerimento da doutora Cristina, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Bom, senhores, declaro encerrada a sessão. Desculpa. Vamos ver a matéria. Achei que ia trazer. Protesto de alunos no setor Crimeia Leste, aqui em Goiânia. As crianças da Escola Municipal, a Donata Monteiro da Mota, elas estudam num prédio alugado em outro bairro, porque a antiga escola está numa situação, gente, precária. Reportagem da Giovana Dourado e do Edivaldo Salvador. A aula hoje foi na rua. Os adultos fizeram um cordão de isolamento para a caminhada das crianças. Em 30 minutos, eles chegaram à antiga sede da Escola Municipal Donata Ribeiro da Mota, que está abandonada. Muitos aqui nem conheciam o prédio original da escola, que está funcionando numa sede alugada há 5 anos. O portal da Transparência da Prefeitura informa que o contrato de aluguel custa R$ 333 mil por ano. Mas o Henrique Augusto nos conta que lá está cheio de problemas. Eu estudo em cima, é a última sala. Aí, porque ela é aberta, só tem uma gradinha, aí chove muito lá dentro. A gente já esteve na escola alugada em janeiro de 2016 para mostrar que 5 salas tinham sido interditadas por causa da chuva. Pior que agora, em abril, o Conselho Escolar disse que tomou uma multa da Vigilância Sanitária porque o prédio alugado não tem alvará de funcionamento. A escola não tem alvará de funcionamento desde 2014 e esse alvará ainda não aconteceu porque a escola não tem instalações apropriadas para receber uma escola. Então o bombeiro não vai liberar enquanto a escola não fizer os reparos. Os alunos saíram deste prédio aqui em 2014 para uma reforma que duraria 6 meses. O plano era cobrir aquela quadra ali, também o pátio e reestruturar o telhado, que já apresentava problemas sérios. Só que 5 anos depois, como nada disso foi feito, a situação, veja só, foi só piorando. Olha como está hoje essa sala de aula. Praticamente já nem tem mais telhado. Olhando bem, não tem vidro nas janelas e nem muro mais. Tá diferente demais da lembrança boa que os meninos tinham. Que era bem legal, só que depois que a gente deixou aqui, aí parece um lugar abandonado. Fomos atrás de uma resposta do secretário de Educação de Goiânia. Estamos aguardando que a CEINFRA resolva essa questão, né, do orçamento do prédio, para que a Secretaria de Administração possa fazer a licitação. Então, logo isso aconteça, pode ser dada a ordem de serviço e a obra retomada. Lembrando que lá é uma reforma geral. Eu quero que vocês dêem um jeito. E aqui vai ser uma coisa boa, escola. Bom, o secretário de Educação de Goiânia disse que o dinheiro que a escola recebe
está bloqueado porque o Conselho Escolar não prestou contas e que não sabia que o prédio alugado não tem alvará de funcionamento. A CEINFRA disse que já mandou o projeto para a Secretaria de Educação. Em setembro, a reforma deve começar e sobre o prédio alugado, a CEINFRA disse que faz a manutenção. Eu, quando vou alugar, eu quero saber se tem alvará. Sabrina, eu quero também fazer a solicitação do contrato de aluguel desse prédio. Incrível que dinheiro para pagar transporte, 13 milhões tem, 5 milhões de salas modulares tem, 30 toneladas de laranja tem, mas para reformar uma escola não tem, né? É a Secretaria de Educação, o prefeito Íris. Bom, gente, declara encerrada a sessão, convocando outra para segunda-feira às 8 horas.